Boa tarde para você, Globo Esporte no ar, a novela acabou. Felipe Luiz continua no Flamengo, clube e técnico chegaram a um acordo há 2 dias do fim do ano. Bora então falar com o Fábio Jupa, que está na Gávea, a sede do Flamengo, e traz todos os detalhes pra gente. Oi, Jupa, boa tarde para você, meu querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o Flamengo anunciou agora pela manhã que chegou a um acordo de renovação com o Felipe Luiz. Ele vai assinar contrato por mais 2 anos até dezembro de 2027. Foi uma negociação que começou ainda no primeiro semestre e foi arrastada principalmente pela divergência de valores entre a pedida do Felipe Luiz e o que o Flamengo queria pagar. Ontem, o Felipe Luiz aceitou a proposta salarial do Flamengo com um complemento de bônus por metas atingidas e também a rescisão acessível em caso de proposta do exterior. Faltava acertar a negociação com o Ivan Palanco, auxiliar técnico, e o Diogo Linhares, preparador físico do Felipe Luiz. Esse acordo foi selado ontem à noite. Na nota divulgada hoje pela manhã, o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que conduziu a negociação pelo clube, ele disse que o desfecho positivo foi possível devido ao desejo das duas partes de dar continuidade ao projeto e também de encontrar um acordo equilibrado que atendesse aos interesses do treinador e à política de governança do clube. Débora. Excelente, Jupa. Boa notícia, né, para a torcida do Flamengo. Essa renovação encerra de vez a maior preocupação do torcedor nesse fim de ano. Todo flamenguista estava querendo que o Felipe Luiz ficasse e ele renovou. A torcida queria. Ele ali na beira de campo é a gente, representa a gente. O Felipe Luiz queria. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Agora é oficial. E todo mundo no Flamengo tá feliz. Hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Como torcedor e como embaixador, a gente fica mais feliz ainda. O Felipe Luiz tem 5 títulos em 1 ano e 3 meses como técnico do Flamengo. Começou com a Copa do Brasil em 2024. Virou o ano e os títulos se multiplicaram. Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ainda teve o vice da Copa Intercontinental. Por pouco o mundo não veio de novo. Jogou no estilo Flamengo. Jogou no estilo Flamengo porque o Felipe traz muito isso. Ele traz essa identidade, né? Que é o Flamengo jogar para atacar, um time que gosta da bola, que marca, que dá carrinho, que levanta a torcida. Depois de um certo drama para renovar, Felipe Luiz fica. E a história continua. Eu acho que é mais do que merecido, né? Por tudo aquilo que ele fez e vem fazendo, e tenho certeza que para ele é importante essa continuidade. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Pelo Flamengo eu vou até o fim do mundo. Fábio Jupa está aqui ainda porque o Flamengo está reforçando o time também, né, Jupa? É isso, Débora. O Flamengo deve anunciar em breve o primeiro reforço para 2026, o zagueiro Vitão. O clube já tinha chegado a um acordo com o Inter para o pagamento de 65 milhões de reais e nesse valor está incluído aí a dívida do Inter pela contratação do Thiago Maia, que é quase metade desses 65 milhões de reais. O Vitão é esperado no Rio amanhã para fazer exames médicos e assinar contrato até 2029. O Flamengo também tem interesse no atacante, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Aí o Cruzeiro avisou que só aceita negociar por 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. O Flamengo sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. E aí o Cruzeiro falou o seguinte: por esse valor não tem negócio. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro para começar a preparação para as primeiras competições do ano, o Carioca e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28. Entre essas duas competições tem a decisão da Supercopa do Brasil, dia 24 de janeiro, contra o Corinthians. Débora. Tá certo, Jupa. Beijo pra você, querido. De reforços, o primeiro reforço do Flamengo para 2026 está confirmado, Vene. O Vitão era do Internacional,
zagueiro velho conhecido do diretor de futebol do Boto, trabalhou com ele no Shakhtar. Isso. O Vitão ficou uns 4 anos lá na Ucrânia, né? O Flamengo já tinha tentado contratá-lo no início desse ano. Agora ele é do rubro-negro, já deve chegar ao Rio para fazer exame, chega amanhã, tá para chegar. Isso aí, Veneza, novidades Isso aí, caso Vitão. Foi uma apuração minha junto ao Flamengo, que de fato o jogador já chega nessa terça-feira ao Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar o contrato válido por 4 temporadas. Flavinho, muita gente me pergunta e me perguntou nos últimos dias aí por que o Flamengo insiste tanto em Vitão. Eu vou trazer de maneira sucinta aqui por que o Flamengo insiste no Vitão. Primeiro, pela qualidade técnica. O José Boto conhece o jogador de outros carnavais, tanto é que levou o jogador em 2019 para o Shakhtar. Então gosta bastante do jogador. Segundo, 25 anos, se encaixa ao perfil que a diretoria adotou. O BAP recentemente disse que dificilmente iria fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia é diminuir a média de idade do elenco. E terceiro, envolve a questão financeira. O Internacional deve ao Flamengo, pela situação do Thiago Maia, 4,7 milhões de euros. E a pergunta que o dirigente do Flamengo me fez, e eu vou repetir aqui, Vene, você me garante que o Internacional um dia vai pagar o Flamengo? E se pagar, quando vai pagar? Então, para o Flamengo, o ideal é, entre aspas, resolver esse problema. Você resolve esse problema, bota isso aí na negociação do Vitão e você só tira do bolso 6 milhões de euros. Então, qual jogador do nível do Vitão, da qualidade do Vitão e da idade do Vitão que o Flamengo iria contratar no mercado por 6 milhões de euros, tirando do bolso só 6 milhões de euros? Então, eu acho que, no fim das contas, foi uma negociação maravilhosa para o Flamengo. E outra, o Flamengo deu um chapéu no Cruzeiro, porque o jogador seria reforço do Cruzeiro. Já tinha conversado com o Tite já estava esperando o jogador, a imprensa noticiando que ele ia chegar em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. No fim das contas, o Flamengo levou a melhor. Lucas, está difícil hoje em dia também no mercado para competir com o Flamengo com a grana que tem. E ainda tinha a dívida do Inter, facilitou. Acho uma boa, tem lembranças aí do Vitão, um zagueiro regular, de certa forma, e é jovem, 25 anos, já bateu na Europa, já voltou, tem experiência. E o Cruzeiro estava interessado nele também, o que mostra o potencial do zagueiro. O Flamengo enxerga no elenco 3 zagueiros de confiança do Filipe Luís, né? O Danilo, o Léo Pereira e o Ortiz. Acho que faltava mais um cara, né, para completar ali, um quarto zagueiro que ele pode botar sem sustos ali. O que você acha do Vitão? Não, o Vitão é um bom jogador. Pelos jogos que eu pude ver do Inter, pelo menos, o Vitão sempre se destacava ali no sistema defensivo. Só que eu não consigo ver o Vitão como esse atleta que teve uma disputa tão grande no mercado. Acho exagero essa valorização. Achei um pouco, sim, de exagero por parte do mercado em ter essa contratação do Vitão. Mas é um bom jogador, é jovem, tem um potencial de crescimento. Acho que o Flamengo é um elenco muito bom. Então, assim, o que a gente mais ouve é que jogador bom, ao lado de jogador bom, tende a melhorar ainda mais. Então, assim, eu acho que pro Vitão também vai ser muito positivo vestir a camisa do Flamengo. Só que volto a repetir, eu achei, pelo que eu pude acompanhar do Internacional, uma super valorização pelo Vitão. Vamos ver o que vai acontecer. Posso estar me enganando, mas é mais um recado aí também que o Flamengo dá, né, ao mercado. Porque chega no Inter, com o Cruzeiro na briga, tira o Vitão do Inter, tira o Cruzeiro da briga, é um recado bem nítido de como vai chegar aí o Flamengo pro ano de 2026, né? Preocupa-se. O Flamengo que já tem o Palmeiras e o Cruzeiro, de certa forma, como um concorrente aí aos títulos, pelo investimento que tem, né? O Cruzeiro talvez a gente esperasse até mais, mas enfim, brigou ali na parte de cima da tabela, então de certa forma o Flamengo também não deixa um rival direto se fortalecer, né? Vai tirando as forças também de prováveis concorrentes. Dentro disso, que pode ser uma bela tacada do Flamengo, é tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é o principal jogador do time mineiro. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro da Copa do Brasil. Informações do GE que o Cruzeiro está ciente desse interesse do Flamengo e que só aceitaria negociá-lo por 50 milhões de euros, algo em torno de 326 milhões de reais. Já teve uma proposta oficial? Como é que está esse drone aí, Vene? Vamos lá. Seria uma contratação de impacto para o mercado aí nacional, né? Tira o principal jogador de um concorrente, um cara de seleção brasileira. A gente vai entrar justamente no que o Lucas acabou de levantar aqui sobre a forma como o Flamengo vem ao mercado. E só dando os devidos créditos, a notícia foi noticiada primeiro pela ESPN, pelos colegas André Renan e Bruno Andrade, e eu confirmei que, de fato, o Flamengo demonstrou interesse no Caio Jorge e fez uma proposta oficial, que chegaria a 30 milhões de euros de duas maneiras.
o Flamengo toparia pagar 22 milhões de euros em dinheiro e dando o Cebolinha também, envolvendo o Cebolinha na situação, que teoricamente é avaliado por 8 milhões de euros, ou 30 milhões de euros mesmo. Só que aí, de fato, o Cruzeiro recusou. Falou, não, a gente só negocia o Caio Jorge se chegar aqui com uma proposta de 50 milhões de euros. Acho que independentemente se conseguir ou não, o que eu acho que não vai conseguir, porque assim, se o Cruzeiro quer de fato brigar por títulos, você não pode perder, né? negociar o seu principal jogador e com o rival que vai brigar por títulos com você. Como é que fica com a torcida do Cruzeiro? Eu já acho um erro você negociar o Caio Jorge, independentemente de qual seja o clube. Você reforçar o Flamengo, que foi o atual campeão de tudo na temporada, eu acho uma tenebralidade se o Cruzeiro fizer isso. Mas, enfim, independentemente se conseguir ou não, o recado é justamente esse que o Lucas acabou de mencionar. O Flamengo ele vem muito forte no mercado, não só dentro de campo. O Flamengo vai tentar tirar os principais jogadores do futebol brasileiro. Caio Jorge, Vitão no Internacional. E o José Boto já disse que a ideia é contratar jogadores do futebol brasileiro. Então, os rivais que fiquem preparados. Porque se o Flamengo demonstrar interesse, o Flamengo vai tentar. Vou te falar mais um nome. O Marcos Antônio, que foi destaque do São Paulo. Apesar do ano horrível do São Paulo, Marcos Antônio jogou muita bola. E é outro que é considerado filho do José Boto, desde os tempos de Shakhtar. E o Flamengo, de fato, tem interesse nesse jogador. O São Paulo acabou de exercer a compra desse jogador junto à Lazio. Pagou 4,5 milhões de euros. O Flamengo tem condições fácil de chegar lá no São Paulo e oferecer um valor um pouco maior para tirar esse jogador do São Paulo. Ou seja, o São Paulo pode perder um jogador também para o Flamengo. Então, o recado que o Flamengo passa ao tentar o Caio Jorge, principal jogador do Cruzeiro, é: nós temos dinheiro e nós vamos tentar. Fiquem preparados. E se o Flamengo for no Cruzeiro, é porque o staff do Caio Jorge, que é o mesmo do staff do Vitão, já deu ok para negociação. O Flamengo não ia chegar no Cruzeiro à toa. Primeiro sondou ali, né, suas próximas ao jogador, para depois ir para o clube. E o Flamengo ficou sem o Pedro, sentiu falta um pouco do... Lógico que o Filipe Luiz conseguiu, né, dentro do que ele tem, conseguiu estratégias para fazer o Flamengo jogando sem aquele centroavante fixo, sem aquele cara, né, de referência na área. O Bruno Henrique jogou algumas vezes dessa forma, apesar de não ter essa característica. Com o Caio Jorge, ele teria dois grandes centroavantes e um cara de mais mobilidade. Ficaria forte esse ataque. E com os dois, né, com Pedro e Caio Jorge, não sei nem se tem vaga para os dois, como é que ficaria esse time. Você prefere quem? O Pedro ou o Caio Jorge, Lucas? É difícil, não pode mandar um lá pro Vasco, não. Não tem como mandar um para lá. Manda o Pedro. Assim, o Filipe Luiz, ele é um técnico que mostrou, nessa temporada de 2005, gostar de jogar com um centroavante mais móvel, né? Ele não gosta de jogar com um pivôzão, tanto que ele teve dificuldade. Ele até abriu mão do Pedro em algumas situações, sim, exatamente, né? Quando preferiu o Bruno Henrique ao Pedro, né? Ali em determinado momento da temporada. Então, eu acho que talvez essa situação do Caio Jorge deve até passar muito por um pedido do Filipe Luiz lá dentro, de contratar para a temporada de 2026 um atacante mais móvel. Caio Jorge é um grande jogador, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, sim, foi artilheiro do Brasileiro, um jogador jovem também, com potencial de crescimento muito grande, foi bem no Santos quando estreou no profissional, voltou para o Brasil, também foi bem no Cruzeiro, então assim, a amostragem dele no futebol brasileiro é uma amostragem muito boa. Conseguiu... E o Caio Jorge, inclusive, no Cruzeiro ele foi fundamental, né? No melhor momento do Cruzeiro na temporada, foi no melhor momento do Caio Jorge. Quando o Cruzeiro cai de rendimento no Campeonato Brasileiro, foi exatamente o momento também que o Caio Jorge caiu de rendimento. Então o jovem foi uma peça fundamental para o Cruzeiro no Brasileirão e seria um grande reforço para o Flamengo, cara. Jogadoraço, assim, o Caio Jorge. 23 anos, está dentro do perfil da idade, né? Tem ainda uma revenda. Esse debate que você levantou, Flavinho, é interessante, porque muita gente fala isso. Como assim você vai contratar o Caio Jorge tendo Pedro? Como é que fica a situação? O BAP, na última apresentação, que todo mundo pôde observar, ele falou que a ideia é ter dois jogadores de grande nível na mesma posição para aumentar a concorrência, para fazer com que o jogador não caia de produção. E eu acho que está certo. Por exemplo, o Rossi. O Rossi, ele olha para o banco de reservas, ele não tem ninguém à altura dele. Então, teoricamente, ele está numa zona de conforto. Se acomoda Se acomoda, o cara é ser humano. E o BAP está certo. Ele, como gestor, ele pensa, eu tenho que ter dois bons profissionais brigando por uma vaga, porque o nível vai aumentar. E eu acho que o Caio Jorge, e eu estou nessa linha do Lucas, eu acho que ele se encaixa muito mais ao perfil do Filipe Luiz. Muito mais. Por exemplo, tem um outro jogador,
Aí é questão de gosto. O Marcos Leonardo é outro grande jogador. Parecido com o Caio Jorge. Parecido. Inclusive saiu do Santos também. Saiu do Santos também. Tomou da mesma água. Parecido. Eu acho que seria... água da Vila. Eu acho que seria perfeito para o estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, eu não estou aqui pedindo a contratação, eu só debatendo futebol mesmo. Porque, de fato, o Pedro, em determinado momento da temporada, o Felipe Luiz não o utilizou por questão de esquema tático, opção estilo de mesmo, jogo, né, opção. E você tem que ter um outro jogador. O Bruno Henrique jogou nessa função, falando publicamente que não gostaria de jogar nessa função. Então, é óbvio que o Flamengo tem que contratar para essa função. E o Juninho não correspondeu à expectativa, né? Falando num nível de Pedro e Caio Jorge, acho que o Juninho não está nessa prateleira aí, está num degrauzinho abaixo, né? E a indefinição... Já saiu, já foi, a torcida do Flamengo não ficou com saudade, não. A indefinição da renovação, né, do contrato do Felipe Luiz já está resolvida, pode resolver uma outra situação que estava pendente lá, que é a situação do Alan, do volante, né, que também não caiu nas graças da torcida, já está aí há 3 anos no Flamengo, mais, né? E você trouxe, né, Vene, nas redes que o São Paulo teria um interesse no Alan, que está aqui, do lado do Felipe Luiz, e como é que ficaria a situação agora que o Felipe Luiz permanece? Tem um desfecho? Facilita a saída? O Felipe Luiz não tem interesse nesse jogador e pode facilitar essa brecha aí para ele ir para o São Paulo? Vai facilitar a saída, porque a resposta, inclusive, são os mesmos representantes do Vitão. E a resposta que eles tiveram quando demonstraram essa vontade do São Paulo em contratar o Alan foi: a gente não pode dar nenhum avanço porque a gente não sabe quem será o treinador. Se o Felipe Luiz continuar, a tendência é que, de fato, ele não seja muito utilizado. Se vier o treinador e gostar do Alan, ele vai ter que ficar. Mas como o Felipe Luiz renovou, então o Alan ele vai ser negociado. E o São Paulo tem o desejo de contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra por determinado número de jogos. Exemplo, se ele jogar 90 partidas, o São Paulo compra 30%. E assim de maneira progressiva, até bater 100%. Você... vota em quê? Sua opinião? Pode negociar, o Alan já não tem mais clima, já não agradou? Eu acho que não é nem questão de clima, eu acho que de fato assim, ele não vai ter muitas oportunidades, né, pelo estilo de jogo, e ele também, quando ele tem as oportunidades, ele não aproveita. E a concorrência é muito grande ali na posição dele. Tem o Jorginho, tem o próprio De La Cruz, que eu acho que está na frente dele, apesar dos problemas físicos. Tem o Everton Araújo, tem o Saúl, tem o Pulgar. Então, e o Alan, ele tem um alto custo. O salário dele não é baixo. Ele veio contratação a peso de ouro. Vocês vão se recordar, o São Paulo ele pediu muito a chegada dele. Foi uma batalha para o Flamengo trazer ele, lutou pra caramba para trazer. Pois é, a pedido do São Paulo. E o São Paulo hoje no Atlético Mineiro não quer o Alan. Não quer, de fato, não quer. E faz sentido e está tudo bem. Então, o ideal é negociar o Alan. Quem sou eu para dar sugestão? Mas se o Flamengo tem interesse no jogador do São Paulo, o São Paulo tem interesse do Alan, faz um bem bolado aí. Teria vaga no Vasco, o Alan? Com certeza, inclusive. Sério? Mas o Vasco tem ali, tem Barros, tem Thiago Mendes, Hugo Moura, Tietê. Não, tem Cocão. vaga. Tem muito, pelo amor de Deus, Flávio, tem muita vaga. Inclusive, Jair e Alan no Atlético Mineiro fizeram uma dupla bem boa, né? É verdade. Talvez essa reedição aí, alô, Edmar Lopes, acho que seria um jogador interessante. Inclusive, é bizarro como um jogador esquecido, e não esquecido, né? Mas não tão utilizado pelo Flamengo, ele consegue ter espaço em qualquer outro clube do futebol brasileiro. No Flamengo a situação é diferente, a concorrência é diferente. É isso, amigo rubro-negro. Chegamos ao fim de mais um vídeo trazendo tudo o que rolou no nosso Flamengo, o clube que move milhões de apaixonados por esse Brasil e pelo mundo. Obrigado de coração a você que assistiu a esse vídeo até o final. É por causa de você que esse trabalho faz sentido. Então já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Sua inscrição fortalece demais a gente. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque aqui você recebe todas as informações do mais querido assim que elas acontecem, sem perder nada. Conto com você para seguirmos crescendo. Obrigado pela sua audiência, pela energia e por representar essa nação gigante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E saudações rubro-negra!